No vídeo anterior eu fiz uma breve reflexão sobre as expressões ou os termos utilizados aí muito comumente na contabilidade, como análise de balanço, análise financeira, demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis, entre outros. E aquela reflexão era a seguinte: se são todos sinônimos e se significam a mesma coisa, e eu já dei o meu ponto de vista sobre isso no vídeo anterior. Mas hoje, então, continuando isto de breve reflexões, porque eu estou no finalzinho do capítulo 1 deste livro que traz essas reflexões. Não tem a resposta, né? Então cada um tem que imaginar sobre isso. E aí hoje ele traz uma outra reflexão que eu quero compartilhar aqui, beleza? Por quê? Porque no final desse capítulo ele coloca uma seção que ele denomina estudo de caso, e lá ele traz um caso hipotético, e no final desse caso hipotético ele coloca então essas reflexões, essas perguntas sobre o estudo de caso. Para quem não sabe, a estrutura do estudo de caso é isso: uma situação hipotética do mundo real, acompanhada de perguntas com reflexões, né, que você precisa pensar sobre aquele estudo de caso. E aí um desafio proposto. Mas hoje é apenas a segunda reflexão, não tem desafio, é só para a gente pensar mesmo sobre isso. Por que a análise, vamos lá então, por que a análise de empresas é importante para os empregados, fornecedores de mercadorias, financiadores e acionistas? Essa é a primeira pergunta. Seria a análise importante apenas para os usuários externos? E as pessoas de dentro da empresa não precisam analisá-la? Então veja que é uma pergunta que dá para a gente gastar muito tempo aqui conversando sobre isso, né? Mas a primeira pergunta, sim, por que a análise das empresas quando ele usa essa expressão, né, a análise de empresas, ele está se referindo à contabilidade empresarial gerencial, a análise das demonstrações contábeis. Por que a análise das empresas é importante para os empregados, fornecedores de mercadorias, financiadores e acionistas? Análise aqui no sentido de que estes usuários externos, aqui nós então estamos usando o termo usuário externo e interno, né? São esses usuários externos específicos como fornecedores de mercadorias, financiadores e acionistas. E aí o usuário interno, né, que nesse caso também pode ser colocado como usuário externo, porque pode ser usuário interno ou externo, empregado no caso, mas vamos focar nos financiadores, acionistas e fornecedores de mercadorias. Por que é importante para eles terem esse entendimento de uma análise das demonstrações contábeis de uma empresa? Será que você já parou para pensar nisso? Se você é dono de uma empresa, será que é importante o fornecedor ter conhecimento da sua contabilidade? Por quê? Será? Eu acredito que sim, que seja muito importante. Pelo menos eu, se fosse fornecedor de uma empresa, dependendo do volume que eu transacione economicamente, né, é interessante eu saber, porque assim eu vou ter conhecimento se aquela empresa tem condições de arcar, né, com os pagamentos, com os desembolsos, enfim, com toda a parte financeira comigo, com a minha empresa, como alguém que fornece algo a ele. Então, nesse sentido, sim, é importante para um fornecedor de mercadorias saber fazer essa análise contábil básica, né, da empresa que ele está fornecendo produtos. E essa análise bem básica é fazer uma análise vertical, horizontal, que eu já tratei em outros vídeos, análise de indicadores financeiros, para ter uma ideia, né, partindo do pressuposto de que aquelas informações contábeis são fidedignas, são verdadeiras, coisa que no Brasil é um pouco difícil, mas vamos partir desse pressuposto. Financiadores, ou seja, bancos, sim, pela mesma razão, eles precisam saber se essa empresa é capaz de cumprir com os pagamentos de valores, né, financiamentos. E os acionistas, aí já tem um outro propósito, ele está interessado em saber se aquela empresa em que ele colocou o seu dinheiro como investidor, como um acionista, é capaz de gerar lucros suficientes, não vai deixar ele no prejuízo, por exemplo, né, ou fazer comparações entre os seus investimentos, entre essa empresa A me traz tanto valor X de retorno em comparação com outra empresa, às vezes do mesmo segmento, por exemplo, né? E os empregados? Os empregados também, eles precisam ter essa noção de uma análise de empresa para que eles saibam melhor numericamente onde que ele está trabalhando, se aquela empresa não vai fechar, se ela tem lucro, quanto da despesa ou do custo de uma empresa é para pagar folha de pagamento, por exemplo. Enfim, entre outras situações. E a segunda pergunta é o seguinte: seria análise importante apenas para os usuários externos? Todos esses que eu mencionei, principalmente fornecedores, financiadores e acionistas, são usuários externos. Externos o quê? A empresa. A empresa tem um ambiente interno e externo. O ambiente externo, então, são
os stakeholders, né? Na verdade, os stakeholders significam todos aqueles que têm algum tipo de envolvimento com a empresa, seja usuários externos e internos. E aí seria análise importante apenas para os usuários externos? Não, na minha opinião, não. Os usuários internos também. Os usuários internos podem ser, inclusive, os próprios empregados, né? Os próprios empregados. E as pessoas de dentro da empresa não precisam analisá-la? Eu acredito que sim. Todas as pessoas precisam fazer essas análises básicas do ambiente onde você está. Será que as pessoas têm esse costume? A maior parte das pessoas no Brasil sequer sabem da existência dessas demonstrações contábeis. Na verdade, a realidade mesmo, nua e crua, é que a maior parte das empresas nem sequer torna isso público para todas as pessoas. Se bem que isso é obrigatório, mas não há um incentivo, é isso que eu quero dizer. Às vezes você está aí, bom, você mesmo está assistindo esse vídeo, lá na empresa que você trabalha, você tem conhecimento das demonstrações contábeis, alguém divulga isso em algum lugar, é do interesse da diretoria comunicar a todos na empresa, ó, aqui está o balanço patrimonial do mês. Aqui está a demonstração do resultado para o conhecimento de vocês, para que vocês saibam o que está acontecendo por aqui. Porque, se essas informações, volto a repetir, forem verdadeiras, você conhece muito da empresa, muito mesmo. Se ela está muito endividada, qual que é o maior custo, a maior despesa, de onde vêm as maiores receitas, quanto que ela recolhe de imposto, ou quanto que ela paga de imposto, financiamentos, juros, bens da empresa, quais são os reais bens da empresa, quanto disso já está pago, quanto não está pago, enfim, quanto que tem em caixa, quanto que não tem, quanto que tem de mercadoria, o que gira de mercadoria, qual que são os ciclos operacionais, ciclo daquilo, ciclo de, enfim, para você conhecer melhor a empresa internamente que você trabalha, ou mesmo você que é dono da empresa, dispondo dessas informações e incentivando as pessoas a terem um pouco de conhecimento sobre a análise das demonstrações contábeis, né? Beleza? Então essa é a reflexão que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Por que a análise de empresas é importante para todos os envolvidos com a empresa, sejam externos ou internos. Eu fico por aqui e no próximo vídeo quero trazer uma outra reflexão sobre normas fiscais e carga horária do contador, como um segundo estudo de caso, né, que o autor coloca aqui no texto dele, né, o José Carlos Marião coloca essa situação, como normas fiscais e carga horária do contador influencia. Bom, no vídeo anterior eu tratei sobre uma outra reflexão, caso você tenha interesse, dê uma olhada também, porque ficou bem legal. Fiz uma breve reflexão sobre as expressões utilizadas que aparecem em vários livros ou no dia a dia mesmo, das demonstrações contábeis, se elas são todas iguais, se são sinônimos. Então, análise de balanços, demonstrações financeiras, análise financeira, análise das demonstrações contábeis, tudo isso é a mesma coisa? Bom, você vai descobrir isso no vídeo que eu gravei anterior a esse daqui, eu vou deixar aqui no final, beleza? Valeu, até o próximo, sobre uma nova reflexão sobre normas fiscais e carga horária do contador.